Nessa aula você vai aprender algumas funções de string. A gente vai aprender como usar a função upper, que ela serve, né, para deixar todas as letras maiúsculas, a lower, que serve para deixar as letras minúsculas, length, que é para contar, né, quantos caracteres tem uma string, e o MD5, que serve para codificar uma string. Na prática, quando a gente está desenvolvendo o sistema, não é muito comum a gente usar essas funções, porque é mais comum a gente usar as funções usando a linguagem de programação, seja ela Java, PHP, o que for. Então é mais comum a gente trazer a consulta vindo do banco de dados, com os dados brutos mesmo, e a gente trata isso na nossa linguagem. Pode acontecer da gente usar se a gente fizer um relatório para ser exportado a partir do pgadmin, por exemplo. Então não vai ser tratado por um programa. Então a gente vai só, né, cria uma consulta, trata essas strings e ela fica melhor apresentável para ser exportada, tá ok? Além de ver essas funções, a gente vai ver também, né, como é que faz para concatenar string em uma consulta SQL. A gente vai usar esse comando aqui, pipeline. Então vamos embora lá para o código para você ver como usar essas funções na prática. Então eu vou selecionar nome e e-mail. Veja, né, que as letras estão maiúscula e minúscula da mesma forma que eu inseri no banco de dados. Então eu posso usar a função upper, por exemplo, que ela vai deixar o meu campo nome com todas as letras maiúsculas. Veja que mudou aqui para deixar tudo maiúsculo. Então eu posso usar o as aqui. Vamos chamar de nome maiúsculo. Da mesma forma eu posso usar a função lower para deixar tudo minúsculo. Tá vendo? Eu posso usar também a função length, que ela vai pegar o tamanho, né, da string. Então o nome Maria Silva, por exemplo, tem 11 caracteres. No caso da função MD5, ela serve para codificar uma string. Então o MD5 do nome desse primeiro registro vai virar isso aqui. O MD5 ele é muito usado para você, é uma forma, né, de criptografar, de esconder senhas. Então ao invés de deixar a senha gravada no banco de dados visível, né, para todo mundo, descompactada, a gente usa o MD5, que é uma forma de esconder, uma forma de criptografar a senha. Só que no caso do MD5, não é possível descriptografar essa senha. Então, o que a gente geralmente faz? Quando a gente vai gravar o dado, a gente pode usar a função, né, do banco de dados, igual a gente está usando aqui. Aí, na hora de inserir a senha, a gente pega a senha lá que o usuário inseriu e transforma ela em MD5. Aí, na hora de validar essa senha, eu vou fazer o quê? Ao invés de descompactar, descriptografar aquela senha, eu vou criptografar a senha de entrada e comparar com essa string que está gravada no banco de dados. Então a gente usa muito, é muito comum a gente usar essa função, né, MD5, para proteger as senhas do banco de dados. Então da mesma forma que eu tenho o MD5 aqui, que na verdade o MD5, né, é o nome de uma função aqui, mas o MD5 é o nome de um algoritmo de criptografia. Então a maioria das linguagens de programação tem essas funções para gerar, né, string a partir usando, né, o algoritmo MD5. Então você consegue armazenar isso e depois criar outro MD5 e comparar uma senha com a outra. E outra coisa que a gente vai ver nessa aula também, a gente vai aprender a concatenar strings. Em algumas linguagens a gente usa o mais, no PHP a gente usa o ponto. Aqui no SQL a gente vai usar o pipeline, né, 2 vezes, que seria esse sinal aqui. Então vamos supor aqui que eu queira selecionar nome, cidade
e estado, né? From tabela clientes. Então vamos supor que eu queira concatenar a cidade com o estado. O que eu posso fazer? Ao invés de colocar a vírgula aqui, eu posso vir aqui e juntar uma coisa com a outra aqui. Então vamos supor aqui que eu junte, né, esse campo cidade, eu vou concatenar com um sinal qualquer aqui, vou usar um hífen. E depois eu concateno esse if junto, né? Esse if junto com o estado. Vamos ver o resultado final. Então veja que agora está aparecendo em uma mesma coluna, aparece a cidade e o estado. Então, da mesma forma que eu usei if aqui, eu poderia usar qualquer outro caractere. Vou colocar uma barra aqui. E poderia mudar aqui para, né, dar um alias aqui para cidade. Então é muito comum, né, a gente usar esse comando de concatenação. Deixa eu usar mais um exemplo aqui para você entender. Então posso colocar aqui uma string e-mail, dois pontos, que vai concatenar, então pipeline, com o campo e-mail realmente. Entendeu? Ele juntou, né, ele concatenou a string e-mail com o campo e-mail. Então eu poderia ter um campo nome e sobrenome e ter uma concatenação, né, um campo dinâmico aí, que ele poderia juntar o nome e sobrenome e criar um novo campo chamado nome completo, por exemplo. Isso é bem comum a gente usar. E novamente, né, como se trata de string, isso pode ser feito também lá no seu código do seu programa. Você pode estar criando lá em C#, C, C++, o que for, você pode fazer isso tudo lá. Então você pega os dados separados aqui na consulta e junta tudo lá usando a sua linguagem. E também tem essa opção de concatenar usando o SQL mesmo. Essa aula termina aqui, foi uma aula bem rápida, para você conhecer alguma das funções. Dependendo do banco de dados que você for usar, provavelmente tem muito mais funções, né? Eu sei que o Postgres tem muito mais funções que isso, eu mostrei algumas só para você ver a possibilidade, né, de tratar string usando o próprio SQL. Tá ok? Eu espero que tenha gostado dessa aula. Um grande abraço e tchau.